NGB News para Cristo não para. Nós estamos aqui no nosso estúdio, primeiro episódio, e com hoje nosso convidado especial, Pastor Rômulo William. Como é que você tá, chefe? Pô, prazer estar contigo, prazer estar aqui na base da NGB News para Cristo. E, pô, contigo vai fluir fácil, porque a gente já se conhece há muito tempo, me deu muito trabalho no retiro de acampamento. Poxa, não precisa... Mas fico feliz de te ver liderando esse projeto. Pô, você é um cara que tem um coração para Deus. Então, vambora, faça qualquer pergunta, eu vou responder tudo hoje. Vamos pra cima. Então, simbora? Gente, então, estamos aqui com o pastor Rômulo William, é o nosso primeiro convidado aqui no nosso estúdio acústico, que estamos só no começo, mas pouco a pouco a gente vai se ajeitando. Então, vamos embora para as perguntas, pastor? Vambora. Pastor Rômulo, de primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua juventude, do seu nascimento. Você veio de um berço evangélico? Não, na verdade minha família era toda uma misturada, né? Minha mãe espírita, minha avó católica, mas ali, o que eu lembro da minha infância, eu não nasci aqui na Cidade de Deus, mas o que eu lembro da minha infância já é ali na PDPM, ali do lado, na frente do campo, minha família sempre morou ali, e desde novinho eu fui na Maranata, na igreja da frente. Sim. Então eu lembro de ir no culto, sempre gostei de música e tal, ia lá pra ver os caras tocar bateria. E eu lembro também da minha vizinha de trás de casa fazer uma célula de criança. Então eu tenho essa imagem, eu com 6, 7 anos lá na célula, mas não conhecia Cristo. Aí cresci um pouquinho mais, minha mãe sempre envolvida com espiritismo e tal. Comecei a ir com a minha mãe, tocava lá, o pastor Jaime até fica me zoando, tocava o tambor lá na macumba, mas com 13 anos alguém me convidou para ir numa célula, né, da videira. E uma semana depois eu já fui pro encontro. Então, ali já passei pelo encontro novinho, com 13 anos. Fiquei na igreja firme, nunca mais me desviei. Aí, pô, foi minha mãe, meu irmão, minha avó. Aí foi todo mundo se batizando, foi todo mundo para Cristo. E hoje a minha família já tá crescendo no evangelho. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, filha do meu irmão mais velho, que é crente, né? Ela fala, eu sou crente, sou da igreja, mas não... Então, assim... Eu não nasci no berço evangélico, eu passei por esse processo de conversão, né, de se converter, ter uma experiência com Jesus e dali começar a caminhar. Nossa, aí ganhou todo mundo, né? Foi ganhando minha família, foi uma coisa linda. Só a vitória. E na questão, para quem não sabe, o pastor Rômulo é um dos maiores bateristas de Jacarepaguá. E como é que foi esse início, pastor Rômulo? Então, cara, foi na igreja, mas eu já antes de eu tocar na igreja, eu já via o vídeo. Então, tipo assim, conversar com a minha família, eu ficava que nem maluco com 2 pedaços de pau. Então foi assim que eu aprendi. Eu aprendi olhando o vídeo do YouTube, não existia YouTube, é videoclipe na MTV. Sim. Ouvia e já começava a identificar. Essa peça aqui é a caixa, essa peça aqui é o tom, isso aqui que ele tá batendo no prato. Então, dos 6 aos 13 anos, eu nunca tinha sentado numa bateria. Só via os caras e fazia em casa o imaginário. Sim. Quando eu fui tocar a primeira vez lá na igreja, o nego ficou, como é que tu já sabe? Porque eu já praticava em casa. E também meu pai é músico, né, cara? Meu pai é de pagode, minha família toda do par de pai é samba, pagode. Ah, então já tava escola no sangue, samba, já tava no sangue. Mangueira, então isso já veio da família do meu pai, o ouvido um pouquinho mais apurado. Aí depois começou a tocar na igreja, né, cara? E tu vai aprendendo, vai aprimorando. Não sou o melhor de Fez aula já? Não, cara, fiz nada. Nunca fez aula? Até hoje é difícil pra mim dar aula um pouco. A pessoa, pô, vamos fazer aula, porque eu nunca tive aula. Então hoje, pra mim, fica mais fácil, porque eu vou lá no YouTube, vejo como dar aula. Aí eu vou lá, separo os exercíciozinhos, porque as paradas que eu fui aprendendo foi tudo no ouvido, vendo. E teve essa questão de ser músico, né? E a sua descoberta na questão do chamado ministerial. Cara, isso aí foi um processo que eu nunca imaginei na minha vida, ser pastor. Mas se encontrou já na juventude? Com 16 anos. 16 anos. Com 16 anos foi quando... Então assim, eu comecei a liderar a célula em 2009. Então tu sabe, a igreja de onde eu vim, a videira é célula. Sim. Então, com 16 anos, eu comecei a liderar uma célula. Com 15 anos, eu comecei a liderar uma célula ali na PDPM. Aí, depois, a gente foi pro 14, casa do Davidson. Ali, bem na pracinha do 14, ali no barzinho ali. A casa do Davidson. Aí, comecei a liderar. Só que, beleza, eu tô liderando, minha vida tava progredindo, tava trabalhando numa produtora de audiovisual, lá na Zona Sul, estudei numa escola técnica. Aí foi lá que eu aprendi a filmar, editar, essas paradas todas, no Nave, na Tijuca.
Sim. Aí quando eu saí do NAB, meu professor já me puxou para trabalhar na empresa dele. Pô, tu imagina, 17 anos, trabalhando na empresa do teu professor, tocava na igreja com o Geraldo, não sei se tu lembra, o Geraldo Guimarães, Pastor Geraldo, sim. Aí já comecei a viajar com ele, pô, minha vida tava perfeita, meu filho. Nossa, meu sonho, tô vivendo meu sonho. Aí começou. De repente, Deus vem um dia, na capacitação de líder, né? Sim. Um pastor da Argentina. Anos depois eu fui parar lá. O cara chegou e pregando, falou assim, ó, Deus nunca vai colocar em você um desejo de ser algo que não seja teu chamado. Nossa. Deus nunca vai colocar um desejo. Então ele falou, você que está ouvindo essa palavra e tem o desejo de ser pastor, não tem como ser tua carne. Porque na carne ninguém vai querer ser pastor. Na carne ninguém vai querer renunciar. Se tu tá sentindo isso no teu coração, é porque é o Espírito Santo. E ele falou, Deus vai te dar um sinal, teu coração vai queimar. Mano, eu senti meu coração arder. Mano, eu fui chorando lá pra frente, porque eu já sabia o que envolvia o ministério. Renúncia. Isso eu tinha 16 anos. Aí dos 16 até os 18 foi aquele processo de aceitar o chamado. Porque uma coisa é tu receber, outra coisa é tu chamar. Eu conheço muita gente que eu sei que tem chamado, mas nunca aceitou. Sempre fica naquela luta, relutante, não sei se eu quero e tal. E com 18 anos eu aceitei o chamado. E aí eu saio, largo tudo isso e vou para a turma especial. E já que nós entramos nessa questão, né? É até bom a gente deixar uma palavra pro pessoal acerca disso. Sim. Sobre... Porque tem gente que fica numa dúvida, né? Acha que é coisa da cabeça, Sim. acha que, cara, isso aí não fui chamado e tal. E essa questão de aceitar o chamado, Sim. eu acho que é uma fase mais difícil. É. Então, dá um conselho pro pessoal aí. O meu conselho para você é assim... A sua carne nunca... Isso é até uma coisa que eu faço na minha vida que pode te ajudar também a discernir aquilo que é da mente e que é da carne. Que é da mente natural e que é do espírito. Quando você era do mundo, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de jejuar, você não sente vontade de fazer nada disso para ninguém, porque você está morto para Cristo. Sim. Mas a Bíblia fala que a partir do momento que você nasce de novo, o teu espírito vivifica e agora você tem uma missão. Qual é a missão? Tirar o governo da carne. Quando nós estávamos no mundo, nosso governo, quem governava era a carne. E agora você tem que passar esse governo para o espírito. E aí que bate a dúvida que tu falou. Como é que eu sei que é do espírito? Aí eu sempre paro e penso assim, se eu estou na rua e vejo você, me dá vontade de orar por você, aí o que a nossa mente natural vai dizer? Não é do espírito não, isso aí é da mente natural. Aí eu já penso assim, quando eu estava no mundo, eu sentia vontade de orar por alguém? Uau. Não, então isso aqui é do espírito. Porque se eu só posso fazer as coisas naturais da carne que eu já fazia lá fora. Então, se eu estou sentindo esse desejo e eu não sentia desejo de orar por ninguém, isso é do espírito. Então, a primeira coisa é essa. Se tu está pensando em ser evangelista, pastor, pregador, você sentia isso antes, quando você estava no mundo? Não, porque você estava morto. Então, se você está sentindo isso não é da tua mente natural. A mente natural, Paulo fala assim, a mente natural não compreende as coisas que são do espírito. E sabe uma coisa interessante que do Espírito Santo? Quando você sabe que é o Espírito Santo falando contigo. A carne você fica até na dúvida, mas quando o Espírito fala contigo, você tem certeza. Agora, às vezes você não está alimentando isso ou você está muito distraído. Na minha época, eu não tinha tanta coisa, internet, rede social, para tu ficar olhando a vida dos outros, essas coisas todas. Então, eu penso que hoje tem muita distração. Mas o que eu falo para você é, cara, não existe nada que se compara a você responder ao chamado de Deus para sua vida. Então, eu não me arrependo, sabe? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de responder ao chamado. Vai ter uma renúncia, mas o que Deus tem pra gente sempre é o melhor. Mas Ele não vai te falar. E aí tem que exercer a fé. Que Paulo fala, o justo vive pela fé. Se fizessem a conta pra mim, lá atrás, ó, tu vai abandonar isso aqui, mas tu vai ganhar isso, eu largaria muito fácil. Mas eu não estaria exercendo fé. Eu estaria andando pelo natural. Uau. Então, exercer fé é isso. Ah, mas o que eu vou ganhar? É só Deus sabe. É galardão. Imagina, a Bíblia fala lá em Hebreus 11, né? Pela fé, Moisés abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó. Porque ele queria receber o opróbrio de caminhar em Cristo, com Cristo. Então, assim, tem posição maior que aquele cara tinha, mano? Filho da filha de Faraó, o homem mais poderoso do universo, ele era o bibelô do cara. Mas pela fé, só pela fé é possível. Então, não abandone as distrações, não deixe esse fogo apagar, né? Eu dou graças a Deus também, Davi, porque eu escolhi andar do lado de gente que alimentava o fogo no meu coração. Isso é muito importante também, né?
que adianta você ter um chamado, mas você só anda do lado de gente que esfria teu coração, que faz você ficar frio pro chamado. Então eu tava do lado de gente que, pô, no dia que eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu decidi entrar na turma especial, eu tava na Praça da Cidade de Deus, eu liguei pro pastor Geraldo. Pô, pastor, tô na dúvida, mas tô querendo. A minha pergunta é, quando tu tá com dúvida do teu chamado, tu liga pra quem? Pra quem tu pede conselho? Isso também vai determinar muito onde tu vai chegar, teu chamado. Se tu liga tu quer andar pelo Espírito, mas tu liga por carnal na hora, sabe? Pra pessoa que vai falar, não, deixa pra depois. E se eu não entrasse naquele momento, eu ia perder a oportunidade de entrar na turma especial. Tem aquela frase, né, antiga, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Cara, isso aí ou também onde vai chegar. É crucial. Na tua vida espiritual, isso vai determinar muita coisa mesmo. Não tem... Eu falei isso hoje. Hoje eu dei uma palestra... Acho que o pessoal deve conhecer o Projeto Lenin da África, aqui da Cidade de Deus. Tem vários campos de... E lá na igreja, toda quarta-feira, a gente faz um revezamento para quem vai dar uma palavra para eles. E hoje foi meu dia. Eu falei para eles, cara, não tem neutralidade nos relacionamentos, não tem. Ou as pessoas que tu anda vai te aproximar do teu chamado em Deus, colocando para eles, né, naquele contexto deles, ou elas vão te colocar para longe. Isso é crucial. As pessoas que você anda vão determinar onde você vai chegar em Deus. Não quer dizer que você não vai andar com gente que não é da igreja, não. Eu tenho amigos que não são da igreja, eu ando com eles, mas quando existem momentos cruciais na minha vida para determinadas decisões, sim, em relação ao chamado, não é para eles que eu vou pedir opinião. Até porque eles nem têm, como eu posso dizer, resposta para certas tipos de pergunta. Sim. E dessa questão também de chamado, né, da questão que eu gostaria também que o senhor falasse, porque existe uma frase, eu vi uma vez o senhor falando sobre a questão do pecado, né? Que é uma gota, o pecado é como se fosse uma gota num oceano de perdão, foi uma viagem. Perdão, falei sobre perdão. Isso, e esse é um dos pontos chaves também que nós precisamos aprender, né? Cara, assim, eu vou falar pra você, a longevidade que você vai ter no teu ministério é do tamanho da certeza que você tem ou não de que Deus te ama. Isso, cara, isso foi em 2013, 31 de dezembro de 2013. Foi ali que eu aprendi o que é a graça de Deus. Porque Davi, vou ser bem honesto com você, assim. Você pode fazer enquete depois aqui. Qual é o maior motivo que as pessoas não querem se envolver na obra de Deus hoje? Medo, mano. Elas têm medo, elas ficam condenadas, sabe? Elas não querem se envolver porque tem na cabeça delas aquele negócio assim, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Aí o cara fica assim, ele é honesto, ele fala, pô, irmão, eu vou mexer nesse negócio, nesse negócio de marimbondo pra Deus me pegar? E ali, cara, eu tava vivendo um momento crucial que eu tava no ministério, mas eu tava me sentindo desqualificado. Ainda mais quando as coisas não acontecem, quando a igreja não cresce, quando a célula não cresce. Eu acho que todo mundo passa por essa fase, vai passar. E ali, eu tava passando no avião e aí passando pelo oceano, assim, né, cara? E na hora ele tava falando isso, que o perdão de Deus pra nós é como o nosso pecado em relação ao perdão de Deus é como uma gota no oceano. Por mais que você erre, não vai se comparar ao perdão dos pecados que Deus te deu. E esse é o centro do evangelho. O centro do evangelho é o perdão dos pecados. É essa crise que vai tentar te tocar todo dia. Quando você for orar, vai vir o pensamento, será que eu sou digno de fazer a oração? De pedir tão grande assim, como a gente falou aqui aquele dia, largar a fronteira? Será que eu sou digno? Não, a tua dignidade não é você. A tua dignidade é Cristo. Aí tu para e pensa comigo, Davi. Eu era ímpio. Vamos botar aqui. A gente era ímpio, né? Sim. Qual era a pregação do evangelho pra gente quando a gente era ímpio? Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Eu tava lá no mundo, no baile funk, pecando a beça. E a pregação pra mim era Jesus te ama. Aí eu me converti. Aceitei Jesus. A Bíblia fala que eu era inimigo de Deus. Romanos 5 fala que ele me amou quando eu ainda era inimigo. Aí agora eu virei filho. Aí agora que eu virei filho, me apresentam a lei e falam pra mim que se eu não fizer tudo certinho, Deus vai pesar a mão na minha cabeça. Aí eu falo, pô, era melhor quando eu tava lá no mundo, pô. Que eu tava lá aprontando, todo mundo dizia que eu era amado. Agora eu vim pra igreja, sou filho. Então assim, esse aí é um erro muito grande. Precisamos ter cuidado, a gente precisa, porque a gente tá afastando a juventude hoje. Não tô falando contra a igreja, tô falando contra a mensagem. Muitas vezes que tá colocando no intuito com uma boa intenção de santificar, mas ela não santifica. A lei não te santifica. A lei só é avulsa ao pecado. Se eu falar pra você assim,
Não olhe para aquela parede branca porque tem um Ronald McDonald ali. Na hora que eu falei para você, já Sim. vem na tua cabeça.